eu sou Viviane Furlan e hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar corretamente com as polegadas dos balões. Vou mostrar para vocês quais são essas polegadas, onde encontrar elas nas embalagens, para que você não tenha nenhuma dúvida. Vamos começar com o menor da categoria, que é o balão de 5 polegadas. Todos esses que eu for falando, vocês vão estar vendo aqui atrás. Eles estão inflados na capacidade total. Então, eles está inflado a 5 polegadas, 7, 8, no seu tamanho correspondente. As embalagens 5, 7, 8, 9, 11, 16 e o 3 pés. Vou falar um pouquinho também do balão de 2,60 e alguns específicos para vocês entenderem bem quanto você pode inflar o seu balão e para que você vai usar. É muito fácil. Bom, vou começar com o balão de 5. Sempre nas embalagens, o tamanho do balão está aqui embaixo. Na linha, o nick, ele está desse lado. Então, todos esses balões que estão aqui têm o tamanho. O balão de 3 pés, ele vai ter 3 pés, vai ter o tamanho em centímetros e pode ser dito também que ele é de 36 polegadas. Então, todos os balões, eles são conhecidos pelos tamanhos em polegadas. Isso é mundialmente falando. Agora, nós vamos entender o porquê não podemos trabalhar, na grande maioria das vezes, no máximo. Por exemplo, eu não vou pegar um balão de 5 e inflar a 5 nas minhas decorações. Por quê? Quando eu faço uma decoração, eu vou ensacar, eu vou transportar e eu preciso que esse meu balão, ele tenha uma folga. Essa folga me garante que ele não vai estourar durante o transporte, que quando ele estiver na festa decorando, qualquer pessoa que passar a mão ou apertar, que isso é bem comum, ele vai se manter intacto. Por esses motivos, eu nunca inflo, na maior parte das minhas decorações, o balão na totalidade. Então, uma regrinha de ouro aí para vocês. O balão de 5, eu inflo de 4 polegadas para baixo. O balão de 7 é um balão para mamãe. O látex dele é bem fino, facilitando que a mamãe possa até inflar na boca esse balão. Então, nós conhecemos esse balão, que é bem tradicional, por ser um balão para as mamães inflar para as crianças. Então, esse balão também entra na mesma regra dos outros. Não precisa inflar na totalidade. O balão de 8 eu inflaria de 6 polegadas, e essa é a regra aqui da minha empresa, de 6 polegadas para baixo, o de 9 de 7,5 para baixo, o de 9 de 7,5 para baixo, o de 11 de 8,5 para baixo e o de 16 eu posso inflar de 14 polegadas para baixo. Para vocês entenderem, todas as vezes que nós fazemos decorações aqui na loja, nós trabalhamos dessa forma. Então todos sabem que se for um balão, quero inflar um balão a 7,5, eu vou utilizar o balão de 9. Se eu quiser esse balão a 8 polegadas, nós vamos utilizar o de 11. Por exemplo, um arco tradicional. Esse arco, quando eu quero ele para uma área externa, que eu sei que ele vai ficar exposto, eu pego o balão de 11 e eu posso inflar 7. Por que eu faço isso? Porque eu preciso que esse balão tenha uma durabilidade maior. O balão 11 é um balão bem reforçado, que eu gosto bastante, e eu não estou trabalhando ele na sua capacidade total. Então ele está com o látex um pouco mais reforçado, porque eu inflei menos. Então sempre vai depender aonde você vai instalar, o que você quer fazer. Isso ajuda muito a você definir o tamanho do balão. Eu vou fazer um arco com balão de 11 polegadas numa área coberta, é para um dia só.
Então os arcos que eu faço aqui, eu inflo a 8,5. Com um balão de 11, eu sei que é um balão que vai durar um dia e tá numa área coberta. Ok, deu para vocês entenderem? Agora nós vamos aprender a medir os balões. Eu vou pegar um balão de 11 polegadas, eu vou inflar esse balão. Uma dúvida frequente é que quando a pessoa vai inflar um balão, ela não sabe até que ponto ela vai inflar esse balão, para que ele não venha estourar. A dica é, quando o seu balão começa a formar esse bico aqui embaixo, você tem que parar. Ele já está bem rígido e é a hora de você parar para medir. Eu vou medir aqui o meu balão, ó, ele está passando bem rente, então ele já está a 11 polegadas. Esse medidor, ele está marcando de um lado a polegada, no caso 11, e do lado de cá, ele está marcando centímetros. Então aqui, ó, ele está quase a 28 centímetros. Ai, a pergunta que muitas pessoas fazem. Mas, Viviane, você está medindo o diâmetro ou você está medindo aqui a altura dele? Veja bem, eu estou medindo aqui, ó, a circunferência dele. Porque às vezes a pessoa compra um balão, por exemplo, de 11 polegadas, achando que é a altura. Não é. Lembrando que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Quem trabalha com balão é importantíssimo saber quanto equivale uma polegada e quanto equivale um pé. Um pé equivale a 30,48 centímetros. Isso tem que ser decorado, gravado, para que você possa entender o tamanho dos balões que você precisa. Via de regra, a gente que já está acostumado com os tamanhos dos balões, sabe que esse balão de 11 polegadas, ele está com a circunferência medida. Da mesma forma que eu pegar um balão pequeno, ó, eu vou medir e vou inflar aqui a 3,5. Eu tô medindo a circunferência do balão, né? E aí, se você quiser saber quantos centímetros, 3,5 vezes 2,54, você vai ter aí quase 9 centímetros. Então, como todos os balões mundialmente são conhecidos em polegadas, é legal você ter em mente e saber qual é a polegada para você, quando for um trabalho mais minucioso, saber quantos centímetros tem. Então, aqui nesse caso, o que eu posso falar das variações? Quando eu falo em variações, não é porque eu falei que o balão de 9 tem que ser inflado a 7,5 para baixo, que você não pode inflar ele na polegada total. Depende muito do que você precisa fazer, o que você deseja fazer. Uma exceção que a gente faz muito é trabalhar o balão de 11 polegadas no gazélio. Quando nós inflamos o balão de 11 no gás, eu sempre inflo ele na totalidade. Então ele vai ficar dessa forma. O balão com gás, ele foge dessa regra. Ele tem que ser inflado na totalidade. E por que o balão de 11? O balão de 11 é um balão de um látex mais fechado, mais reforçado. É um balão que vai ter mais gás dentro dele, portanto a durabilidade vai ser maior. E isso não quer dizer que o balão de 9 não dê para usar. Dá também. Só que o tempo de flutuação de um balão de 9 vai ser bem menor. E o látex do 11 sempre é mais reforçado, portanto, você tem aí um tempo de flutuação muito maior. Isso é muito importante saber. Eu inflei um olhinho, como vocês viram, a 3,5. Eu só medi. Mas eu quero que esse olhinho seja mais expressivo. Então, eu vou esticar meu látex. Esse olhinho
ele vai ficar muito mais expressivo porque eu estiquei, ó. Você pode esticar quanto você quiser. E se eu não quiser, eu posso voltar e deixar o olhinho pequeno. Por que que eu tô falando isso? Porque o balão de 11, às vezes você tem um pacote com balão de 11, mas você quer inflar esse balão, vou fazer o teste com esse daqui. Você quer fazer o balão de 11 inflado a 5? Pode? Pode. Vou fazer um aqui, ó. A regra é a mesma, tá? Tô aqui com balão de 9, decorado, mas eu quero colocar ele no meu centro de mesa e é pequeno. Então vamos pensar que eu quero isso daqui. Pode usar um balão de 9 tão pequeno? Claro que você pode, só que ele é um balão de 9. Para você utilizar ele, você tem que esticar. Você esticando, você consegue deixar ele bem visível na questão da decoração, seja ele de vaquinha, de patinha, esse da bola de futebol. Então é importante vocês trabalharem o látex de acordo com que deixe o seu trabalho bonito visualmente. Toda vez que vocês pegarem um balão maior e quiser deixar ele bem menor, como esse ou esse, é bom esticar o látex, tá? Isso vale para todas as polegadas. Agora eu vou falar um pouco desse balão. Qual é o tamanho desse balão? É um balão de 2,60. Lembra que eu falei que todos os balões são conhecidos por polegadas. Então nós temos 2 polegadas de diâmetro e 60 polegadas de comprimento. Esse balão 2,60, ele foge um pouquinho das regras que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, é um balão bem grande e esse balão eu não soltei ar, ele tá bem rígido mesmo. Mas qual é a dica aqui? Você vai soltar só um pouquinho de ar. Por quê? Porque o balão 2,60 é um balão que tem uma durabilidade bem pequena. Então, quando eu preciso colocar nas minhas decorações, eu inflo no máximo um dia antes, porque eu sei que ele não vai aguentar muito tempo bonito. Ele vai perdendo volume rapidamente comparado com um balão redondo. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com o balão 2,60, que é o nome correto dele, vocês precisam deixar uma folga bem pequena para que ele não estoure no transporte. Mas muito cuidado, porque esse balão é bem delicado. Se você não ensacar ele, não tomar os devidos cuidados, até no transporte ele pode estourar. Então esse sim, nós chamamos de um balão bem delicado, onde você precisa ter aí todos os cuidados necessários. Tem um outro balão que ele também é bem rígido, então você precisa conhecer bem para que você saiba qual polegada utilizar e como para que o seu trabalho continue bonito. Nós vamos inflar um balão perolado. Eu vou inflar o balão de 9 polegadas, branco perolado. Esse balão é um balão bem mais rígido do que o da linha lisa. Então, sempre quando for trabalhar com esse tipo de balão, tomar muito cuidado. Pois, se você deixar ele assim, ó, ele é muito duro, muito firme, muito rígido. Você pode estourar com mais facilidade. Quanto mais rígido o seu balão tiver, ele corre o risco de estourar rapidamente. Por quê? Se eu derrubo um balão desse totalmente esticado no chão, qualquer sujeirinha, grão de areia, qualquer pontinho que ele encontrar, ele vai estourar facilmente. Por isso que é muito importante, quando vocês estiverem inflando seus balões, vocês terem toda essa área de manuseio com balão coberta, sempre muito limpa, coberta, ou você põe um carpete, ou aqui nós temos uma placa de EVA, para que os balões não corram esse risco. Então, tudo é pensado de acordo com o balão que você está trabalhando.
eu vou deixar ele menor. Quando eu trabalho o balão numa polegada menor, como eu mencionei para vocês, eu tenho isso aqui, ó. Quando o balão está maleável, ele dura mais tempo, eu transporto ele com mais tranquilidade e eu fico até mais tranquila, porque eu sei que lá na festa ele vai durar todo o tempo, independente se ficarem apertando ou as pessoas passam, encosta. Eu preciso dessa flexibilidade do balão aqui para que eu não danifique a minha escultura, a minha coluna, e é dessa forma que eu falo para vocês que é a melhor para trabalhar com balão. Nós vamos falar agora do balão de 36 polegadas. Olhem só o tamanho desse balão, 36 polegadas, ou 3 pés, ou ainda 91,44 centímetros. Agora que vocês já sabem, ficou bem fácil saber, né? A polegada e o 3 pés. Esse balão eu também não inflo na sua totalidade. Principalmente esse de 36, que é um balão bem grande, que se você derrubar no chão, você corre o risco de perder, e um balão desse não dá para perder, não é verdade? Então, esses balões nós também inflamos menor. Dependendo, se for orgânico, eu não meço. Como eu sei que está menor, é porque eu vou apertar e ele vai estar mais maleável. Isso me dá um conforto de eu transportar. Lembrando que eu sempre transporto todos os meus balões em sacos plásticos. Bom, vamos falar um pouquinho desse balão enorme que a gente está usando muito. Com a tendência dos orgânicos cada vez mais volumoso, nós acabamos usando mais os balões maiores, que é o de 16 e o balão de 36 polegadas. Eu fiz uma coluna aqui, e só para vocês entenderem melhor ela, vocês viram como eu peguei essa coluna, ó? Por que eu posso fazer isso? Porque os balões estão inflados corretamente. Esse cluster aqui de cima, eu inflei a 8,5 com o balão de 11. Esse daqui eu inflei a 7,5, mas eu também utilizei o balão de 11. Esse terceiro cluster eu inflei a 6,5, eu utilizei o balão de 9. Olha, essa folga eu tenho em todos. Então, ó, 8,5, 7,5, 6,5 e esse último aqui, que eu inflei a 5,5, eu utilizei o balão de 8 polegadas. Ó, me deu essa folga. Esses menores são todos os balões de 5 que eu inflei a 4. Lembra que o balão de 5 é no máximo até 4. Se eu preciso inflar um balão a 4,5, eu utilizo ou de 8 ou de 9. Se eu for usar um balão de 9 a 4,5, eu tenho que esticar, assim como eu estiquei a bola de futebol, o olhinho, para que o látex fica brilhante, não fica aquele acúmulo de látex. Por quê? Você escolheu trabalhar um balão muito grande e menor, então você tem que esticar para que ele mantenha o brilho também. Então essa é uma coluna que eu fico tranquila da durabilidade dela. Outra dúvida frequente aqui na loja. Nós temos bolhas de 9 polegadas, bolhas de 18 e bolhas de 36. A pergunta: qual balão, qual tamanho de balão que eu vou utilizar para cada bolha? Então, nesse caso aqui, eu utilizei um balão de 36 polegadas e um balão de 36 polegadas. Nem sempre essa conta bate.
aqui sim, teve dois no mesmo tamanho. Mas o bolha de 18, o bolha de 24 e o bolha de 9, eles fogem um pouquinho. Então, olha, são 4 tamanhos. O balão de 24 polegadas, bolha, que a gente usa, é o que mais usa aqui na minha empresa e acho que é um dos mais usados de todos os decoradores nos orgânicos. Ele utiliza o balão de 16. Então assim, ó, o bolha é de 24, mas o látex é de 16. E dá certinho porque o volume é diferente. O formato dos balões, geralmente, eles acabam ficando um pouco ovais. Já o bolha, ele é por si só redondo, é um outro material. Então, para quem quiser anotar, balão de 36 bolha, 36 látex. Balão de 24 bolha, 16 látex. Balão 18 polegadas bolha, 11 polegadas látex. Balão de 9 polegadas bolha, você pode trabalhar o 11, o 9, o 8, certo? Então, até as medidas dos balões, conforme o modelo e o material, pode mudar um pouquinho. Por exemplo, os balões metalizados ou os balões de foil, eles são muito diferentes dos balões de látex. Então, é uma regra geral que você tem, sempre em polegadas ou em pés, mas que você tem que observar de acordo com o material. Se é o látex, é de uma maneira, se é o bolha, é outra maneira, e se for os balões metalizados, é mais diferente ainda, porque tem formatos diversos, a variedade é bem grande, então sempre fique atento. Mas, como vocês já sabem quanto é uma polegada, vocês sempre vão ter noção do tamanho do balão. Nós temos outro balãozinho que foge um pouco dessa regra, que é o coração. Esse balãozinho, querido por muitos, que é o balãozinho em formato de coração, esse aqui é o de 6 polegadas, ele tem que ser inflado em baixa pressão, ou seja, é sempre bom utilizar uma bomba manual e inflar ele na sua totalidade. Se você não inflar esses balões com formatos especiais na totalidade, ele não vai formar essa curvinha que é o formato do coração. Então, esse é um balão que tem também a exceção. Você deve trabalhar ele na totalidade. Se eu trabalho o balão na totalidade, eu preciso redobrar os cuidados. Então, esse é um balão que já está no seu limite e que precisa ter cuidado para o transporte, tá? Então, mais um balão que precisa aí ser inflado na totalidade. Nós vamos pegar agora um balão de 11 polegadas ouro da linha Metallic para demonstrar o quanto é importante você esticar o látex. Os balões Metallic, eles são maravilhosos, eles têm um brilho todo especial, é um querido entre todos os decoradores, mas trabalhando ele menor, você vai perder todo o encantamento se você não esticar. Esse é um balão de 11, mas eu quero trabalhar com ele menor, então eu vou ter que esticar o látex. Se eu esticar o látex, eu volto o brilho do balão, ó, ele está maleável e eu estiquei para que ele tenha o brilho que ele normalmente tem inflado a 11. Então é um balão que também precisa de um cuidado especial se for inflado menor. Todos os balões que eu mostrei para vocês aqui, eles podem sofrer alterações. Depende muito da técnica que você vai trabalhar. Eu vou fazer uma técnica
de distorção, eu vou fazer uma pétala diferenciada que ela precisa ficar bem bicuda. Então assim, na maioria eu utilizo os balões menor, mas tem algumas técnicas que você vai acabar usando o balão na sua totalidade. É errado? Não. Qual é o cuidado que eu devo tomar? Inflá-lo sempre na véspera, não inflar com tanta antecedência, inflar, por exemplo, um dia antes, é uma sugestão, é o que eu faço aqui. E tomar um cuidado extremo no transporte. Esse é um balão que, se não tiver o cuidado, ele pode estourar mais facilmente. Aí é um risco que você corre. Como eu não gosto de correr muito risco, eu prefiro trabalhar dessa forma que eu falei para vocês, com uma folga, para que os balões tenham uma boa durabilidade, para que eles fiquem bonitos toda a festa, para que eles brilhem também, por isso que trabalhando ele menor, a gente sempre está esticando o balão para que ele brilhe bastante. Todos esses cuidados são essenciais para quem gosta de trabalhar com antecedência. Por exemplo, tem uma festa sábado, você pode inflar ela a partir de quarta-feira. Essa coluninha, por exemplo, ela pode durar até 30 dias se ela ficar aqui num lugar arejado, que não tome sol direto, né? Então aqui na minha empresa, se eu deixar essa coluninha, ela vai ficar aí com certeza um mês a mais bonita dessa maneira. Então, quando vocês pensarem em durabilidade, tempo, porque a pergunta que eu mais ouço em curso, o que você faz para inflar com tanta antecedência os balões? Porque o medo da pessoa é que ele vá perdendo volume, até chegar à festa ele já tá murcho, ele já tá feio. E isso, gente, não acontece se você tomar esses cuidados. Só que você tem que inflar o balão e já ensacar, porque senão ele oxida, fica esbranquiçado, perde o brilho e aí você não tem a beleza que deveria ter. Então, esses são os cuidados para que você fique tranquila, que você possa ter tempo de inflar, para que você fique tranquila ao deixar o seu balão na decoração, para que você tenha um maior número de decorações, porque se você trabalha com antecedência, você consegue pegar muito mais decorações para o seu final de semana. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula de tamanhos de balões. E aí, vocês já sabem qual a polegada vocês vão usar nas suas decorações? Não esqueçam de curtir se você gostou desse vídeo e não deixe também de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades que vem por aqui. Tchau!